Olá pessoal, no canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Você que ainda não me conhece, eu sou o Apóstolo Moreira. Você que não é inscrito no meu canal ainda, você pode se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, você vai ser edificado com todos os nossos vídeos, né? A gente tenta trazer o melhor possível para todas as pessoas que querem se aprofundar no conhecimento. O vídeo de hoje é para falar sobre a volta de Yeshua. Para quem não sabe quem é Yeshua, Yeshua é Jesus, tá? No português aí, mais claro. Mas o nome dele no original é Yeshua. Então eu quero falar sobre a volta dele, como vai acontecer isso, se a maneira que é pregada está correto biblicamente, se não está correto. Então, para nós começarmos, eu preciso ler Mateus 24, que é o texto mais utilizado, Mateus 24, versículo 1, que diz o seguinte: E quando Yeshua ia passando do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yeshua, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo quando essas coisas vai acontecer e qual é o sinal que haverá a tua vinda e também do fim do mundo. Veja bem, aqui nós temos algumas coisas que a gente precisa observar. Precisamos voltar para entender o capítulo 24, a gente tem que entender o capítulo 23. O capítulo 23, Yeshua está repreendendo os líderes daquela época, né, alguns fariseus, né, alguns, não todos, obviamente, que alguns fariseus seguiam a Yeshua, outros não. E aquele grupo de pessoas que não seguia a Yeshua era repreendido, né, por Yeshua, porque naquela época havia um mau uso da Torá, né, a lei de Deus, a lei do Eterno. Os fariseus interpretavam erroneamente os textos que o Eterno tinha passado, né? Eles eram muito hipócritas, alguns deles, né? A gente não pode generalizar. Alguns líderes, o atrito entre Yeshua e o povo daquela época não era contra o povo, na verdade, era contra os líderes daquela época, né? Então, em Mateus, você depois pode acompanhar na sua casa, capítulo 23, do 1 ao 32, você vai ver que Yeshua repreende os líderes daquela época por não saber ou não passar a verdade para o povo, né? E o próprio Yeshua conclui que aquilo ia haver uma consequência, né? Porque se o líder não passa a verdade para o povo, automaticamente não é só o líder que vai pagar, todo o povo padece junto, né? Por exemplo, em Mateus 23, do 33 ao 36, Mateus capítulo 23, versículo 33 ao 36, ele diz o seguinte, olha o que Yeshua diz, olha a consequência. Serpentes, isso relacionado a alguns líderes daquela época. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do mundo vindouro? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns deles mataram, outros crucificaram, a outros açoitaram nas sinagogas. Quer dizer, Yeshua está dizendo que aquela geração era má, aqueles líderes não aceitavam a verdade que Yeshua estava trazendo e que eles derramaram muito sangue dos profetas. Entre eles, o próprio Yeshua fala para que caia sobre vocês o sangue do justo Abel e também do sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste no santuário e o altar. Aí ele termina dizendo no 36, em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir nesta geração. E Yeshua estava falando para aquela geração que as consequências desse sangue ia cair naquela geração, né? Então, no capítulo 24, Yeshua é questionado pelos apóstolos, pelos discípulos, sobre 3 perguntas. Mas antes, veja, naquela época, aquela geração era má em suas ações. Não queria se arrepender, tanto que a primeira mensagem de João Batista é arrependei-vos. A pregação de Yeshua é arrependei-vos, voltar, porque o povo
tinha um tal de ódio gratuito, né? Foi um dos motivos que Jerusalém, infelizmente, caiu e Tito invadiu ali Jerusalém. Mas vamos lá. Veja bem, existem 3 perguntas aí no capítulo 24, do 1 ao 3. A primeira pergunta é: quando estas coisas vão acontecer? Segunda pergunta: quando será a sua volta? Terceira pergunta: quando vai acontecer o fim do mundo? Primeiro, quando Yeshua ele está ali diante do templo de Jerusalém, ele olha para o templo, depois do capítulo 23, ele diz para o templo, né? Você vê essa beleza? Então eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribado, que não vai cair. O que é que Yeshua está profetizando? A queda do segundo templo. Esse evento já aconteceu 70 anos depois de Cristo, depois do Mashiach, depois de Yeshua. Tem pastores pregando que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Meu querido, já aconteceu. Tá na história, tá? Tá na história. Então, veja bem. A primeira coisa, porque assim, os discípulos fazem 3 perguntas. Três perguntas. E a primeira é falando sobre a destruição. Yeshua vai intercalar sobre as perguntas. A primeira né, quando vai acontecer isso? Acontecer o quê? O que vai... a consequência por matar os profetas, por não aceitar o Mashiach, por não pregar o amor. E aí Yeshua diz: o templo vai cair. Vai cair, né? E Jerusalém vai ser destruída. Yeshua chora com isso, ele não se alegra. Ele está dando uma palavra para o povo se arrepender, né? Então veja bem, as palavras aí traduzidas para nesta geração é para aquele povo daquela época, não é para nossa época, né? Então veja bem, nós vamos falar aqui sobre alguns versículos para nós entendermos melhor. Em Mateus 24, do 9 ao 13, diz o seguinte, olha: então vão entregar vocês para matar, vai haver, vão odiar um aos outros, né? Vão surgir falsos profetas, né? Vai se multiplicar aí a falta de conhecimento da Torá e o amor vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho vai ser pregado em todo o mundo antes que esse evento aconteça. Qual evento? A destruição de Jerusalém no século I, gente, tá? Então, veja bem, essas coisas aconteceram, segundo alguns historiadores, que a perseguição aos discípulos aumentou, as guerras, as fomes também aumentou naquela época, 50 a 70 anos depois do Mashiach, depois de Cristo, tá? Então, veja bem, ele também fala que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em todo o mundo. Paulo já afirmou isso, que o evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo. Eu vou ler para você aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Se na verdade permaneceres fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendo ouvido, o evangelho o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, isto é, na terra, do qual eu, Paulo, estou sendo ministro. Paulo já afirma aos Colossenses que o evangelho já tinha sido pregado para toda criatura daquela geração. É isso que Yeshua estava falando, né? E então, veja bem, no capítulo 24 de Mateus, deixa eu voltar aqui, Mateus 24, olha como é pregado erroneamente esse texto, né? Mateus 24, ele está respondendo as perguntas, ele está intercalando nas perguntas, por isso você tem que examinar as escrituras. Ele está respondendo quando vai acontecer, porque Yeshua disse que o templo vai cair, os apóstolos perguntam quando vai acontecer. Depois ele fala da vinda dele, então ele intercala no capítulo 24 entre a vinda dele, o fim do mundo, e a destruição de Jerusalém, né? Ele fala no versículo 15 do capítulo 24,
Quando, pois, verde que está no lugar santo o filho da abominação, da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem tiver no terraço, não desça para pegar as coisas. Quem tiver no campo, não volte atrás. No 19 diz, mas ai das que tiverem grávida e daquelas que amamenta naquele dia. Olha só, naquele dia, qual dia? 70 anos depois de Cristo, o imperador Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo, né? Houve aquele reboliço, houve um cerco que levou anos. Então, ai das grávidas naqueles dias. Qual dias? No tempo de Tito. Por quê? Porque o cerco, ninguém entrava e ninguém saía. Então, provavelmente, as mulheres grávidas, quando paria, né, comia seus próprios fetos, porque não tinha comida. Então, ai das grávidas. Tem uma outra interpretação também que pode ser aplicada, que Yeshua está mandando fugir. Quando os sinais que Roma vai invadir começaram a acontecer, fujam para os montes. Não volte, né? Fujam. Então, a mulher grávida fica com dificuldade de fugir, de correr. É ou não é verdade? Então, aqui, Yeshua não está falando da vinda só dele. Está falando de algo que já aconteceu, que não pode ser trazido para hoje. Deu para entender? Então eu vou fazer um segundo vídeo continuando sobre esse tema agora no próximo. Repare, continue aí, embaixo vai ter o segundo vídeo.